na vasta e extensa tapeçaria da existência humana. A fios soltos, histórias sem fim. Esses são os casos arquivados, enigmas arrepiantes de almas perdidas e pessoas desaparecidas que perduram na consciência pública, assombrando famílias e comunidades por anos, às vezes décadas. São contos de incerteza, de perguntas que ecoam em salas vazias, de uma dor suspensa no tempo, incapaz de encontrar o consolo do encerramento. Mas o tempo, o grande obscurecedor, também pode ser um agente de revelação. Com a marcha implacável da tecnologia e a dedicação inabalável de investigadores que se recusam a deixar o rastro esfriar, o impossível pode se tornar possível. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever, apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomode-se, diminua as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assombrosa desta noite. Processo número 1. O caso de Amory Jove Wiggins. A história começa em um dia frio e sombrio em Opelika, Alabama. Era 28 de janeiro de 2012. O inverno havia estendido sua mão cinzenta sobre a paisagem. Perto do Brookhaven Trailer Park, na rua Hearst, um morador local, talvez passeando ou simplesmente pegando um atalho, tropeçou em algo que quebrou a monotonia silenciosa do dia: um crânio humano. O choque inicial deu lugar a um procedimento sombrio. Policiais chegaram ao local, suas botas rangendo no chão frio. Uma inspeção mais ampla e meticulosa da área revelou uma tragédia espalhada em pedaços. Mais restos de esqueletos foram descobertos, dispersos pelo tempo e pelos elementos. Não muito longe da margem de um riacho, os investigadores encontraram outra pista, um pequeno artefato de cortar o coração, uma camisa rosa de mangas compridas, adornada com delicados botões em forma de coração. Era uma vestimenta de uma menina, mas a polícia não tinha certeza se pertencia à vítima. Pairava no ar como uma pergunta pungente e sem resposta. Detetives e antropólogos forenses iniciaram a árdua tarefa de dar um rosto ao informe. O crânio, concluíram, pertencia a uma jovem afro-americana, provavelmente entre 4 e 7 anos de idade. Os ossos contavam uma história silenciosa e horrível. Uma deformidade na órbita ocular esquerda sugeria que ela poderia ter sido vítima de abuso físico. Um exame mais aprofundado revelou sinais de desnutrição grave e negligência. Não se tratava de uma criança amada e cuidada, mas sim de uma criança que havia sofrido. Em um esforço para refrescar a memória pública, artistas forenses criaram meticulosamente uma imagem composta, uma representação de como a menina poderia ter sido. Seu rosto, cheio de vida em potencial, aparecia em cartazes e reportagens, um fantasma em busca de um nome. Os investigadores examinaram atentamente as listas de matrículas escolares e os registros de nascimento, mas era como se ela nunca tivesse existido oficialmente. Ela era um fantasma e, por isso, recebeu um nome provisório, que significava tanto sua localização quanto seu mistério: Opelika Jane Doe. Por 4 longos anos, o arquivo do caso foi se acumulando com relatos, mas não se aproximando de uma solução. A imagem da menina permaneceu, um apelo silencioso por reconhecimento. Então, em 2016, um lampejo de esperança emergiu do lugar mais inesperado. Uma professora de uma escola bíblica de férias na igreja Greater Peace, localizada a apenas 10 minutos de carro, de onde os restos mortais foram encontrados, estava examinando fotografias antigas. Ela parou em uma delas. A foto, tirada no verão de 2011, mostrava uma menina que tinha uma semelhança incrível com o retrato falado forense de Opelika Jane Doe. As memórias da professora
nebulosas, mas persistentes, começaram a vir à tona. Ela se lembrava vividamente da menina. Ela tinha cerca de 4 ou 5 anos na época. Seu cabelo estava frequentemente desgrenhado e sua higiene era precária. Ela era extremamente tímida, até mesmo reclusa, aparentemente incapaz ou sem vontade de se comunicar e brincar com as outras crianças. A professora não conseguia se lembrar do nome dela. E a igreja, num descuido devastador, não havia registrado as crianças que frequentavam aquele programa de verão. Não havia registros, nomes, nem como localizá-la. Trabalhando com aquela única fotografia granulada, a polícia utilizou um software avançado de imagem para aprimorá-la, realçando os detalhes do rosto da menina, rezando para que alguém, em algum lugar, finalmente a reconhecesse. A investigação deu mais um passo à frente em 2017. Especialistas do Instituto de Antropologia Forense da Universidade do Sul da Flórida realizaram sofisticados testes isotópicos em seus ossos. Essa ciência de ponta analisa assinaturas químicas nos restos mortais para determinar suas origens geográficas com base na dieta e no consumo de água. Os resultados sugeriram que ela provavelmente viveu a maior parte de sua curta e trágica vida no sudeste dos Estados Unidos. A rede estava se fechando, mas sua identidade permanecia desconhecida. A chave final para desvendar o mistério chegou em janeiro de 2022. O Departamento de Polícia de Opelika, recusando-se a desistir, solicitou a ajuda da Outram Inc., um laboratório privado no Texas, especializado em genealogia genética forense. Os cientistas da Outram são pioneiros, capazes de extrair perfis de DNA utilizáveis de evidências degradadas, contaminadas ou, como neste caso, com décadas de idade. Eles receberam os restos mortais de Jane Doe de Opelika e iniciaram seu trabalho pioneiro. A partir de um pequeno fragmento de osso, eles conseguiram construir um perfil genealógico abrangente. Este perfil foi então entregue a uma das figuras mais renomadas da área, a doutora Barbara Raiventer. Genealogista genética e advogada de patentes aposentada, Raiventer é lendária nos círculos policiais, principalmente por seu papel fundamental na identificação do assassino do Golden State. Ela iniciou o meticuloso processo de construção da árvore genealógica da garota desconhecida, usando bancos de dados públicos de DNA para encontrar primos distantes e fazer engenharia reversa em sua linhagem. Finalmente, em janeiro de 2023, após uma década de mistério, chegou-se meu momento da revelação. Dr. Raiventer e Outram a encontraram. A desconhecida de Opelika tinha um nome. Ela era Amore Jove Wiggins. A identificação imediatamente levou os investigadores ao seu pai, um nativo de Opelika, de 50 anos, chamado Lamar Bickerstaff. Na época, Lamar era um membro da ativa da Marinha dos Sioux-Tayo. Os detetives viajaram para a estação naval de Mayport, em Jacksonville, Flórida, onde ele estava alocado. Ao ser confrontado com a notícia da filha, há muito perdida, de seu terrível destino, Lamar não cooperou, recusando-se a responder a perguntas. Sua esposa, Ruth Bickerstaff, com quem se casou em 2006, alegou não ter conhecimento de Amore. Ela disse aos investigadores que não sabia quem era a menina ou quem poderia ser sua mãe biológica. Mas a investigação prosseguiu, revelando uma história familiar oculta. A mãe biológica de Amore era uma mulher chamada Sherry Wiggins, natural de Maryland. Sherry conheceu Lamar Bickerstaff quando tinha apenas 19 anos. Ele tinha 35 e servia na Marinha. Eles moravam no mesmo condomínio e o relacionamento progrediu rapidamente. Quando Sherry engravidou de Amore, o casal considerou o casamento, mas a família de Lamar teria ficado furiosa com o fato de o filho ter um filho fora do casamento.
A pressão era grande demais e o casal se separou. Quando os detetives localizaram Sherry, agora com 37 anos, ela confirmou ser a mãe de Amore. Ela forneceu as últimas e dolorosas peças do quebra-cabeça. Contou que, em 2009, Lamar e sua nova esposa, Ruth, haviam obtido a guarda legal e física total de Amore. Sherry pagava a pensão alimentícia a Lamar desde então, mas seus direitos de visita foram suspensos na época da morte de Amore. Ela havia sido trágica e completamente excluída da vida da filha. Em 17 de janeiro de 2023, Lamar e Ruth Bickerstaff foram presos em Jacksonville. Ambos foram acusados de homicídio doloso, omissão de comunicação, de desaparecimento de criança e abuso infantil. As acusações pintaram um quadro contundente de sua culpabilidade no sofrimento e na morte da menina, que deveriam proteger. Após as prisões, Sherry Wiggins se manifestou publicamente. Ela descreveu a agonia da última década e as emoções complexas que agora enfrentava. Embora muitos na comunidade tenham oferecido gentileza e apoio, outros foram rápidos em julgá-la, culpando-a por uma situação que não entendiam. Mas apesar de tudo, Sherry manteve o foco único. A única coisa com a qual me preocupo, disse ela, com a voz carregada de pesar e determinação, é fazer justiça por Amore. Ela expressou sua imensa gratidão ao Departamento de Polícia de Opelika, aos detetives que por mais de 10 anos nunca esqueceram a garotinha sem nome. Processo número 2. O caso de Nolly Trice e Brian Lashley. A noite de 10 de agosto de 2017 foi repleta de sons de festa em uma casa em Fort Wayne, Indiana. Lá dentro, Nolly Renee Trice, de 26 anos, e seu namorado, Brian Keith Lashley, de 29, estavam recebendo amigos. Era uma noite típica de confraternização e relaxamento. Mas, à medida que a noite caía e a madrugada de 11 de agosto chegava, a casa ficou em silêncio. Um silêncio que mascarava um horror indizível. Mais tarde, naquela manhã, alguém entrou na casa e encontrou uma cena de carnificina. Nolly e Brian estavam mortos, seus corpos sem vida, em meio a evidências de uma luta brutal. Sangue estava espalhado por toda a residência. Quando policiais do Departamento de Polícia de Fort Wayne chegaram, depararam-se com uma cena de crime caótica e violenta. Os investigadores iniciaram o meticuloso processo de reconstituir os fatos das últimas horas das vítimas. Eles souberam da festa e começaram a interrogar familiares e convidados. Enquanto as equipes forenses analisavam a casa, uma evidência se destacou: o celular de Nolly, encontrado jogado no corredor. Em um mundo de pegadas digitais, o celular de uma vítima pode ser um tesouro de informações, mas, desta vez, era o próprio objeto físico que continha a chave. A polícia processou cuidadosamente o telefone em busca de impressões digitais. Como esperado, as digitais de Nolly estavam por toda a parte, mas havia outra impressão digital não identificada também. Os detetives analisaram a impressão em seus bancos de dados na esperança de encontrar uma correspondência. Inicialmente, suspeitaram que pudesse pertencer a Brian, mas o sistema retornou um nome diferente: Dustin Neal, um velho conhecido do casal. Quando interrogado, Neal se manteve calmo. Admitiu que conhecia Nolly há cerca de 20 anos e que estivera na festa. Afirmou que, depois da festa, foi diretamente para a casa da mãe. Mas então revelou algo intrigante, talvez com um pouco de entusiasmo demais. Ele disse à polícia que sabia que o casal estava de posse de 1,5 kg de maconha, que, em suas próprias palavras, valia muito dinheiro. Ele havia plantado um motivo, mas sem nenhuma outra evidência que o ligasse diretamente aos assassinatos. A polícia teve que deixá-lo ir. O caso esfriou e, por anos, pareceu que o assassino de Nolly e Brian jamais seria encontrado. Mas segredos
especialmente os de um crime violento, raramente permanecem enterrados para sempre. Eles se alastram e, muitas vezes, o próprio orgulho do perpetrador se torna sua ruína. Em junho de 2017, poucos dias após os assassinatos, uma pessoa se apresentou para dizer que havia recebido uma ligação de um Dustin New muito agitado, que alegou ter uma grande quantidade de maconha que estava desesperado para vender. Era uma forte evidência circunstancial, mas não o suficiente para uma prisão. O caso permaneceu inativo até julho de 2022, quando uma segunda testemunha contatou a polícia. Essa pessoa revelou que o próprio meio-irmão de Dustin New havia dito a eles que Dustin era responsável pelo que aconteceu com Nolly e Brian. Agindo com base nessa nova e poderosa pista, as autoridades entrevistaram o meio-irmão em outubro daquele ano. Ele confessou o que sabia, ouvira pessoalmente Dustin se gabando de ter matado o jovem casal. As comportas se abriram. Naquele mesmo mês, outra testemunha se apresentou, alegando que Dustin não apenas confessara a eles o assassinato de Nolly e Brian, mas também se gabara de ser responsável pela morte de outras 5 pessoas. Dustin New, ao que parecia, não conseguia parar de falar sobre seus crimes. Com essa riqueza de depoimentos de testemunhas, a polícia obteve um mandado para analisar os registros do celular de New da época dos assassinatos. O fantasma digital de seus dados de localização contou a história final e contundente. Entre 6 horas e 27 e 7 horas e 4 minutos da manhã dos assassinatos, o sinal do seu celular estava piscando em torres que o colocavam diretamente na cena do crime ou nas imediações dela. O quadro geral agora era terrivelmente claro. Em um plano mal concebido para roubar a maconha que sabia estar na casa, Neil entrou por uma janela, acreditando que ela estava vazia, mas ele estava errado. Foi confrontado por Brian Lashley. Em pânico, Neil investiu contra Brian com uma faca, assassinando-o. Para eliminar a única testemunha, ele então apontou a faca para Nolly Trice. Em 1º de janeiro de 2023, munidos de um caso sólido, construído a partir de impressões digitais, depoimentos de testemunhas e dados de celulares, policiais do Departamento de Polícia de Fort Wayne e do Departamento do Xerife do Condado de Allen prenderam Dustin New, de 35 anos. Após quase 6 longos anos de silêncio, o homem que pensou ter cometido o crime perfeito foi finalmente levado à justiça, e sua queda foi orquestrada por suas próprias arrogâncias. Processo de caso número 3. A vizinha gentil. O caso de Wilhelmina Filkins. Wilhelmina Violet Filkins era o coração de sua pequena comunidade em East Greenbush, Nova York. Aos 81 anos, ela era uma mulher que irradiava vida. Após se aposentar, preenchia seus dias com 2 paixões: cuidar de seu amado jardim e fazer trabalho voluntário. Ela morava em East Greenbush. Havia 60 anos, sendo uma figura constante na cidade, tendo crescido na vizinha Rensselaer com seus 9 irmãos. Nunca se casou e vivia uma vida tranquila e independente, sozinha em seu apartamento. Em 19 de agosto de 1994, essa existência pacífica foi brutalmente destruída. O irmão e a sobrinha de Violet planejavam visitá-la. Ao estacionarem em frente ao seu complexo de apartamentos de vários prédios, notaram que seu carro, um Plymouth Reliant 1989, estava estacionado em sua vaga de costume. Mas algo estava errado. Estava estacionado em um ângulo estranho, sem a asseio característica de Violet. Um pequeno detalhe, mas que despertou uma sensação de desconforto. Intrigados e um pouco preocupados, eles entraram no prédio e entraram na casa de Violet. Depararam-se com uma cena de horror inimaginável. Sua vibrante e amada irmã e tia jazia sem vida
no chão de seu apartamento. Uma autópsia revelou posteriormente que Violet havia sido agredida 2 dias antes da descoberta de seu corpo. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano grave. A polícia teorizou que o agressor provavelmente a confrontou durante um assalto. Essa hipótese ganhou força quando se descobriu que seu carro havia sido roubado, apenas para ser devolvido mais tarde naquele mesmo dia, explicando a forma incomum como havia sido estacionado. 3 anos depois, uma bolsa contendo alguns pertences pessoais de Violet foi encontrada perto do cemitério Nassau Shodak, a cerca de 16 quilômetros de sua casa. Outra pista frustrante que não levou a lugar nenhum. Apesar de uma extensa investigação e inúmeras pistas, a polícia não conseguiu identificar um suspeito viável. À medida que os anos se transformavam em décadas, o caso de Violet esfriou, um ato chocante de violência que deixou uma cicatriz na pacata cidade. Então, em 2019, 25 anos após o assassinato, o caso foi retomado por um único telefonema. Uma mulher contatou os investigadores com uma história assustadora. Ela disse que seu namorado havia confessado o crime a ela. Suas palavras, carregadas de uma culpa tardia e inútil, a assombraram por anos. Aquela pobre velha. Eu a roubei, bati nela e simplesmente a deixei lá. O nome do namorado era Jeremias James Govett. Os investigadores imediatamente abriram os arquivos antigos do caso. O nome de Govett estava lá. Ele era um adolescente local, com apenas 18 anos na época do crime, que havia sido interrogado como parte da varredura inicial no bairro. No entanto, ele foi posteriormente descartado como suspeito. Após concluir o ensino médio, Govett deixou a cidade e se alistou na Força Aérea do Simosi Wapurswa. Após sua dispensa, retornou a Nova York, estabelecendo-se em Rosendale em uma ironia devastadora. O homem que havia assassinado uma idosa conseguiu um emprego como motorista de ônibus para idosos. Em 1º de outubro de 2019, policiais chegaram à casa de Govett. Agora, com 46 anos, ele foi interrogado sobre o assassinato de Wilhelmina Filkins em 1994. Imediatamente, ele ficou na defensiva e visivelmente agitado, recusando-se a falar sem um advogado. No dia seguinte, enquanto a polícia continuava a interrogar sua família e colegas, Jeremiah Govett foi encontrado morto. Ele havia tirado a própria vida. Pouco antes de morrer, ele fez um telefonema desesperado para um membro da família, parecendo aterrorizado e angustiado, e teria dito que não queria ir para a cadeia. O suicídio de Govett deixou os investigadores com um suspeito morto, mas, até o momento, sem provas definitivas. Eles precisavam de uma ligação forense. Voltaram a atenção para as evidências originais da cena do crime. Em 1994, técnicos da cena do crime haviam coletado, em um canto de madeira de uma mesa de centro no apartamento de Violet, uma única impressão digital latente não identificada. Por 25 anos, essa impressão não teve correspondência. Agora, os investigadores a compararam com as impressões digitais coletadas de Govett. O resultado foi inequívoco. As impressões digitais eram as mesmas. Em 19 de janeiro de 2023, o Departamento de Polícia de East Greenbush realizou uma coletiva de imprensa. Anunciaram que o caso estava oficialmente encerrado. Jeremiah James Govett era o homem responsável pelo assassinato brutal de Wilhelmina Filkins. Na coletiva de imprensa, a sobrinha de Violet discursou, expressando o profundo apreço de sua família pelos investigadores que nunca desistiram. Ela se lembrava da tia não pela violência de sua morte, mas pela beleza de sua vida, uma mulher humilde que vivia em paz e espalhava apenas alegria.
e gentileza a todos que conhecia. Processo número 4. A data era 13 de março de 1973, nas margens lamacentas do rio Saginaw, onde hoje é a cidade de Zilwaukee, Michigan. Uma descoberta sombria foi feita. O corpo de um homem havia sido retirado da água fria e turva. Uma autópsia rapidamente revelou que não se tratava de um acidente. O homem havia sofrido múltiplos ferimentos à bala e ferimentos por contusão. As evidências sugeriam uma execução brutal. Ele havia sido atingido na nuca, depois baleado, e seu corpo jogado sem cerimônia no rio. A investigação esbarrou em um obstáculo imediato e intransponível. O homem não tinha identificação. E em 1973, sem as ferramentas forenses modernas, não havia como determinar quem ele era. Sem identidade e sem pistas sobre quem poderia ter cometido um ato tão violento, o caso foi arquivado quase imediatamente após ser aberto. O homem desconhecido foi sepultado em uma cova sem identificação, e seu nome e o de seu assassino se perderam na história. Por quase 50 anos, ele foi um fantasma, um desconhecido em um arquivo esquecido. O mundo seguiu em frente, mas a injustiça de seu assassinato não resolvido permaneceu. Em 2020, a equipe de casos arquivados da Polícia Estadual de Michigan, em conjunto com sua Unidade de Coordenação de Pessoas Desaparecidas, reabriu o caso. Eles acreditavam que a ciência moderna poderia finalmente quebrar o silêncio de meio século. O corpo do homem foi exumado e uma amostra de osso foi enviada à Othram Forensics para testes de genealogia genética. Trabalhando com o projeto DNA-DOI, no final de 2021, uma possível correspondência familiar foi identificada. A trilha genealógica levou os investigadores de Michigan até Beeville, Texas. Em um esforço colaborativo entre a Polícia Estadual de Michigan, os Texas Rangers e o projeto DNA-DOI, eles conseguiram conectar os restos mortais a uma família específica e obter amostras de referência de DNA de parentes vivos. Essas amostras foram enviadas a um laboratório do FBI para comparação final. Em 5 de janeiro de 2023, o caso foi oficializado. O desconhecido do rio Saginaw foi identificado como Daniel G. Garza Gonzalez, um veterano da Guerra do Vietnã, que tinha apenas 28 anos na época de seu assassinato. Sua história voltou à tona. Depois de servir seu país no Vietnã, Daniel havia retornado aos Estados Unidos. Ele havia deixado sua casa em Fort Worth, Texas, rumo ao norte, para Flint, Michigan, em busca de trabalho e um novo começo. Foi uma jornada de esperança que terminou em um pesadelo. Ele nunca chegou a Flint e nunca mais voltou para casa. Sua família ficou se perguntando por 50 anos o que havia acontecido com ele. Embora a identificação de Daniel tenha sido uma conquista monumental, representa apenas justiça parcial. Seu nome foi restaurado e sua família finalmente sabe seu destino. Mas seu assassino ou assassinos permanecem desconhecidos. A Polícia Estadual de Michigan está tratando isso como uma investigação de homicídio em andamento e está convocando qualquer pessoa com informações sobre o caso de Daniel, não importa quão antigas ou aparentemente insignificantes, para se apresentar e ajudar a desvendar a peça final desta quebra-cabeça de 50 anos. Processo de caso número 5. O Homem do Mar. O caso de Philip Kahn. Em 24 de julho de 2000, nas vastas e agitadas águas do Oceano Atlântico, um corpo foi descoberto. Um barco de pesca encontrou o homem não identificado flutuando a 43 quilômetros da costa do Maine, perto de uma área de pesca conhecida como Grand Manan Banks. O Instituto Médico Legal do Maine
assumiu o caso, realizando uma autópsia e coletando amostras de DNA e impressões digitais na tentativa de identificá-lo. As amostras foram enviadas aos bancos de dados nacionais do FBI, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Sem identificação, a investigação estagnou. A polícia não tinha novas pistas para seguir, e o caso do John Doe, de Grand Manan, esfriou. Em 2019, quase 2 décadas depois, o Instituto Médico Legal solicitou a ajuda da Parabon Nanolabs, outra empresa líder na área de genealogia forense, para ver se conseguiam construir um perfil a partir do DNA preservado. Mas, neste caso, seus esforços não produziram resultados tangíveis, um lembrete de que, mesmo essa ciência revolucionária, às vezes depende da sorte de encontrar um parente correspondente em bancos de dados públicos. O caso permaneceu arquivado até março de 2022, quando o Escritório de Informações sobre Justiça Criminal do Maine, OCMI, realizou uma reunião com representantes da Divisão de Serviços de Informação de Justiça Criminal, do FBI, para discutir novas tecnologias modernizadas que haviam se tornado disponíveis. Foi decidido reenviar as impressões digitais e os registros dentários do homem para uma nova análise, usando esses sistemas atualizados. Em maio de 2022, após uma revisão completa pelo CGIS e exames adicionais no laboratório do FBI, um resultado positivo foi obtido. Após 22 anos, o Homem do Mar tinha um nome. Era Philip Kahn, de 84 anos, que havia sido dado como desaparecido em Las Vegas, Nevada, em julho de 2000. Os investigadores notificaram um dos familiares, sobreviventes de Philip, que pôde fornecer algum contexto. Philip havia deixado Las Vegas em julho de 2000 e pegado um voo que pousou em Nova York. Mas, como seu corpo acabou flutuando no Oceano Atlântico, a 43 quilômetros da costa do Maine, permanece um mistério completo e desconcertante. A revelação de sua identidade apenas deu origem a um quebra-cabeça ainda mais intrigante, um capítulo final e estranho na vida de Philip Kahn que ainda não foi resolvido. Isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Agradecemos novamente seu tempo e apoio. Há mais novidades a caminho, então fique ligado.